Grande abraço pra você que tá ligado na Goal, é a Série C do Campeonato Brasileiro e tá iniciada a antepenúltima rodada, só faltam 3 pro fim da fase classificatória. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no nosso canal, vamos botar uma meta de 200 likes pra esse vídeo, 17ª e antepenúltima rodada da fase classificatória da Série C, contagem regressiva pra definição dos 8 que vão avançar pra fase final e dos 4 que vão cair pra 4ª divisão do futebol brasileiro. 4 jogos nesse sábado. O São José se recuperou na hora errada, né? Se recuperou na hora que já tá rebaixado. Foram 12 jogos sem vitória e nesse sábado bateu o São Bernardo pelo placar de 3-0. É verdade que o Bernô poupou alguns titulares, mas o São José, depois de 12 rodadas e depois de ter o seu rebaixamento matemático, voltou a vencer, batendo por 3-0, não foi uma vitória qualquer, né? No Batistão, Confiança venceu o Remo por 1-0, o Remo precisava tanto dos pontos. O Leão tá lutando aí para chegar na fase final, tá em 8º até esse momento, mesmo com a derrota, mas tem chances aí de perder a sua posição, vai ter que secar o Figueira, vai ter que secar também a Tombense para permanecer no 8º lugar para as 2 últimas rodadas, acaba perdendo e o Confiança respira aliviado, foge aí um pouquinho da parte de baixo da tabela, abre vantagem, vai secar os caras lá de baixo para conseguir ficar com uma gordurinha para as 2 rodadas finais um pouquinho mais tranquilo e quem sabe até sonhar pelo G8. É bem difícil, a pontuação do Confiança é bem baixa, vai ter que secar Deus e o mundo para tentar ainda sonhar com isso. Na Fonte Luminosa, um grandioso jogo entre 2 das melhores equipes da Série C, Ferroviária e Atlético, as 2 inclusive já classificadas para a fase final matematicamente, e deu empate. O Atlético foi buscar no finalzinho o empate com o gol marcado pelo Denilson, mas a Ferroviária com o Juninho tinha marcado, né, no início do jogo. 1-1 na Fonte Luminosa e a Ferroviária, incríveis 17 jogos de invencibilidade na Série C, com 8 vitórias e 9 empates. Aliás, não só na Série C, né? A Ferroviária só perdeu um jogo em toda a temporada e foi lá em fevereiro. São 6 meses de invencibilidade, um jogo lá com o Noroeste, né? Pela Série A2 do Campeonato Paulista, que a Ferroviária acabou eliminada nas quartas de final contra o Juventus. Mas é isso, Ferroviária impressionante na Série C e já classificada, assim como o Atlético também, que é o orgulho lá de São João del Rei. No Estádio Centenário, virada fundamental com 2 gols do Tontini. O Caxias venceu o Ferroviário por 2-1, abriu margem para a zona do rebaixamento, abriu 3 pontos para o 17º colocado. Vai dar uma secada na turma para conseguir levar essa vantagem para as 2 rodadas finais. Vantagem importante porque não só são 3 pontos de vantagem, como tem 2 vitórias a mais que o Sampaio Corrêa, que abre a zona. Importante demais essa virada para o Caxias no Centenário. Pode ter sido decisiva. No domingo, Aníbal Toledo e Aparecida de Goiânia tem Aparecidense e Volta Redonda. Volta Redonda 1 ponto da classificação. Ou então ele vai secar o Figueirense no Orlando Scarpelli, que para ele já garante também, mesmo que perca o jogo para a Aparecidense, que por sua vez precisa ganhar para sair da zona do rebaixamento. O grande jogo aí do domingo, junto com o Náutico e Botafogo, né? Nos aflitos também é um grande jogo, mas tem Figueirense e Londrina, duelo direto pelas vagas na fase final, nos 2 quadrangulares semifinais, Figueirense e Londrina. O Figueirense, melhor dizendo, em caso de vitória, ultrapassa o Londrina. Bom destacar. Tem Náutico e Botafogo também. No Almeidão, outro jogo muito importante, Tombense e CSA, parte de cima e parte de baixo. Tombense busca voltar para o G8, em caso de vitória, muito provavelmente vai colar, então é bem possível que aconteça aí o Tombense voltar para o G8. Tem chance, pelo menos, né? É possível que isso aconteça. Para fechar na segunda-feira tem Floresta, Ipiranga, Sampaio Corrêa e ABC. A gente já tá vendo a classificação. Botafogo, o Belo, Botafogo da Paraíba e João Pessoa, 35 pontos liderando. E olha que todo mundo que tá abaixo jogou, hein? O Atlético jogou e empatou, a Ferroviária, os 2 se enfrentaram, né? Ferroviária e Atlético também só empatou e o São Bernardo perdeu, ou seja, o Botafogo tem chance de abrir uma bela de uma margem, uma bela de uma vantagem a 2 rodadas do fim, para meio que garantir o título simbólico aí da fase classificatória, ficando na frente de todo mundo. Tem 35 pontos, que se conseguir vencer o Náutico vai chegar a 38 e abre uma vantagem importante aí de 4 pontos. É claro que isso não é tão fundamental assim, mas vale vantagem lá pra frente. Tem a vantagem de jogar o último jogo dos quadrangulares semifinais em casa, né? Mandar um jogo decisivo da rodada decisiva, os 4 primeiros têm essa vantagem, né? O Atlético está em segundo com 34 pontos, lembrando que o Botafogo só perdeu um jogo no campeonato. O Atlético tem 34 com esse empate aí com a Ferroviária, foi buscar o empate no finzinho. Terceiro a Ferroviária, 33 pontos, 17 jogos com 8 vitórias e 9 empates. Invencível na Série C, a Locomotiva. E passou o São Bernardo, né, que perdeu, tomou 3-0, botou o time misto, um misto mais para frio do que para quente, com mais reservas aí,
tomou 3-0 do São José, do rebaixado São José. São Bernardo é o quarto com 32, mas já está classificado. Quinto lugar, o Volta Redonda com 30 pontos. Volta Redonda pode se classificar nesse domingo em caso de empate no seu jogo com a Aparecidense fora de casa, vai garantir matematicamente a sua classificação para a fase final, ou então, mesmo que perca, que o Londrina vença ou empate com o Figueirense lá no Rolando Scarpelli. Se o Figueirense não vencer, o Volta Redonda vai estar classificado, isso porque o Remo já tropeçou hoje, ou seja, o Remo é um time que não alcança mais o Volta Redonda e ele só precisa que mais um time não consiga alcançá-lo, que aí ele vai poder perder 3 posições para terminar em oitavo e ainda assim se classificar. Nesse momento ele ainda poderia ser ultrapassado por Ipiranga, Londrina, Figueirense e Tombense. Se o Tombense tropeçar, também serve. Mesmo que o Figueirense vença o Londrina, se o Tombense não vencer o seu jogo, já serve para o Volta Redonda também. Então Volta Redonda com tudo, com muitas chances, muitas variáveis para garantir a classificação matemática já nesse domingo. Sexto lugar, o Ipiranga, 27 pontos. Esse é outro que está bem perto e pode terminar a rodada também já classificado, isso lá na segunda-feira. Sétimo lugar, o Londrina, 25 pontos, tem um jogo muito difícil com o Figueirense no Orlando Scarpelli. Em caso de derrota, será ultrapassado pelo seu adversário e pode até ser ultrapassado pelo Tombense também. Aí tem que ver o resultado do Tombense no jogo dele. Londrina pode, portanto, sair do G8 a depender dos resultados que aconteçam. Não pode perder de jeito nenhum para o Figueirense. Seria bem danoso aí para a campanha da equipe buscando o G8. Oitavo lugar, o Remo com 22. Basicamente para o Remo é torcer para o Figueirense perder, torcer para o Tombense perder para continuar em oitavo. Fora do G8, o Figueirense tem 22 pontos, enfrenta o Londrina, jogo de vida ou morte, 6 pontos total. Se vence o jogo, ultrapassa o Remo, ultrapassa o Londrina, vira sétimo no campeonato. Joga em casa. Décimo lugar, Tombense, 22 pontos, também joga nesse domingo. Em caso de vitória, tem grandes chances aí de entrar no G8 e aí seca o Figueirense ou o Remo, ou que consiga superar o Londrina no saldo também, caso o Figueirense vença o Londrina. Enfim, muita disputa por essas sétima e oitava vagas aí nessa reta final. Por enquanto, esses 4 times mais fortes, mais competitivos nessa disputa. 11º lugar, Confiança, 19 pontos, venceu, aliviou a questão do rebaixamento e vai tentar sonhar aí. Seca todo mundo, seca o Tombense, seca o Figueirense, o Remo já perdeu e quem sabe aí entra na disputa para as 2 rodadas finais. 12º lugar, o Náutico, 19 pontos, tem um jogo aí que eu diria determinante contra o Botafogo da Paraíba nesse domingo nos aflitos. Em caso de vitória, ele dá pra gente dizer que ele vai estar na disputa. Se ele não vencer, aí começa a ficar difícil. 13º lugar, o Caxias, tem 18 pontos. Vitória fundamental do Caxias no Centenário. Repare que ele tem 3 pontos de vantagem pro Sampaio, mas tem 2 vitórias a mais. Se os times lá de baixo não vencerem, a situação vai ficar bem boa pro Caxias nas 2 rodadas finais para ele permanecer na Série C. 14º Floresta tem 18, 15º ABC tem 18 também, com uma vitória a menos que Caxias e Floresta. 16º lugar, CSA, com 16 pontos, também jogo muito importante com a Tombense nesse domingo. Zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa tem 15 pontos. Aparecidense também tem 15, Ferroviário 14, São José já rebaixado com 9. Os principais artilheiros, Jonatas do Atlético 9 gols, Paulo Sérgio do Náutico também tem 9 gols. Com 8, Ítalo Carvalho do Volta Redonda e para fechar a lista, Thiago Marques do CSA e Kaique do São Bernardo. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Começou a 17ª, antepenúltima rodada da fase classificatória. Deixa o seu like e se inscreve aí. Um grande abraço.